Oi, galerinha do oitavo, tudo bem? Olhem só, o nosso assunto de hoje está atrelado a dois outros assuntos que nós já estudamos. Primeiro foi a questão dos predicados. Nós trabalhamos predicados verbais, nominais e verbos nominais. Temos vídeos sobre isso, aulas sobre isso. Na sequência, trabalhamos com os verbos transitivos, né, as transitividades verbais todas. Foi o assunto dos nossos últimos vídeos. Agora vamos falar dos predicativos. Existem dois predicativos, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então eu quero falar para vocês o seguinte, os predicativos, então a gente retoma aqui a questão dos predicados. Quando eu falo predicativo do sujeito, eu preciso ter então um predicado nominal. Vamos relembrar aqui, o predicado nominal ele está relacionado a um verbo de ligação. Tem aquela listinha, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, né, etc. Porque temos alguns, esses são os dos principais. Então eu preciso reconhecer, antes de tudo, um verbo de ligação naquele período, né? E aí, analisando aqui, eu vou entender e também reconhecer ali a presença de um predicado nominal e o predicativo do sujeito, ele será, na verdade, ali o núcleo daquele predicado. Tá? Então, página 32 de vocês do livro fala assim, o predicado nominal informa o estado ou a característica do sujeito e é composto por um verbo de ligação. Isso nós já vimos. O núcleo desse tipo de predicado é o predicativo do sujeito, PS, predicativo do sujeito, relacionado ao verbo de ligação, né? Por isso é considerado nominal, ao contrário do predicado verbal, cujo núcleo é o verbo. Aí o exemplo que a gente tem aqui. As obras de Van Gogh são geniais. Qual o verbo que eu tenho ali? O verbo ser, né? Que é um verbo de ligação. São o quê? Geniais. Geniais é o predicativo lá do sujeito. As obras de Van Gogh. Tá? Então, vocês notem que o seguinte. Predicativo do sujeito. Ele sempre está atrelado a um verbo de ligação, portanto, a um predicado nominal, ok? Enquanto que o predicado do objeto, o predicativo do objeto, está relacionado aos verbos transitivos. Por quê, gente? Os transitivos não trazem pra gente os objetos, transitivo direto, transitivo indireto, objeto indireto, e os bitransitivos trazem os dois, né? Então, nessa lógica, o predicativo que vem aí é o predicativo do objeto. O predicativo está relacionado a um complemento ao verbo, não ao complemento ao nome, né? Igual é o caso do primeiro aqui, o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, como nós falamos, ele traz um complemento ao sujeito, né? Estabelecido pelo verbo de ligação. No predicativo do objeto, eu preciso, né? Exigido, ali no caso, na sequência, exigida a presença de um verbo transitivo, né? Um verbo de ação, sendo ele transitivo. E aí esse verbo, nós já estudamos e entendemos que ele vai pedir para a gente sempre um complemento, seja ele um objeto direto ou um objeto indireto. Então nós temos que entender que esse objeto direto e indireto, na questão de predicativo, vai ser predicativo do objeto, enquanto no verbo de ligação vai ser predicativo do sujeito, ok? Na sequência, nós vamos fazer uns exercícios das páginas do nosso livro principal e do caderno de atividades. Presta atenção lá no Google Sala de Aula que eu vou deixar para vocês ali, tá? Beijo!